Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é um vídeo muito especial que eu estava muito ansioso para fazer com ninguém menos do que o Cadu, um dos maiores especialistas em Dostoiévski no Brasil. E como você pode pensar já pelo próprio título do vídeo, Dostoiévski versus Nietzsche, a proposta dessa conversa é um pouco diferente, uma vez que o Cadu se identifica mais com Dostoiévski e eu com Nietzsche, de contrastar justamente o pensamento desses tão importantes pensadores e escritores da modernidade e que tem muito a nos ensinar na nossa cultura contemporânea. Então, a gente vai fazer isso de uma forma dialógica mesmo e de modo que seja o mais rico possível de material para o espectador tirar suas próprias conclusões. Então, se você é novo no canal, aproveite para conferir meus outros vídeos aqui de filosofia, assim como os de cinema. Eu tenho uma playlist de introdução ao Nietzsche com 4 vídeos e a gente já fez aqui, eu e Cadu, 2 vídeos sobre Dostoiévski, um sobre Memórias do Subsolo e outro sobre o Crime e Castigo. Então, dito isso, eu vou já passar a palavra para o Cadu começar a nossa conversa. Bem-vindo, Cadu. Boa noite, Matheus. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui de novo. Boa noite para os espectadores. Podemos começar a nossa conversa. E ressaltando, eu acho importante ressaltando de início, apesar do título ser Dostoiévski versus Nietzsche, que apesar de discordâncias pontuais, eles têm muitas afinidades que são apontadas por muitos autores. Não é raro ver estudos comparativos das obras de Dostoiévski e Nietzsche. E principalmente, eu acredito que principalmente o que os una seja a dimensão trágica das suas obras. Essa questão da tragédia é bastante destacada em ambos. Não à toa, Leon Chestov, o filósofo existencialista russo que escreveu o livro sobre Dostoiévski e Nietzsche, batizou de filosofia da tragédia. Então, apesar de seguirem caminhos um tanto diferentes, eles abordam basicamente as mesmas questões e chegam a respostas um pouco diferentes, mas não de todo. Total. E, bem, eu acho que talvez o espectador já esteja familiarizado com o fato de que ambos foram uma espécie de profetas do que viria a acontecer no século XX, né? Que foi muito uma decorrência desse estado geral de niilismo, né? Do que o Nietzsche compreende como o fenômeno da morte de Deus, e o Dostoiévski retrata muito bem, como no seu romance Os Demônios, é, falando sobre esses grupos, essas organizações políticas em volta de uma ideologia niilista, a questão do crime e castigo, né, com toda essa discussão dos homens extraordinários que se viam como superiores, né, e poderiam, por exemplo, cometer assassinato em nome de um bem maior, né, que eles próprios determinam qual é. Então, todo esse colapso da estrutura moral da civilização ocidental foi muito tematizada por ambos esses autores. No entanto, o Dostoiévski ele vai se alinhar de uma forma geral, né, mais com uma via religiosa, enquanto que o Nietzsche vai por uma via não religiosa, né, e vai trazer uma tentativa, né, com seu projeto de transvaloração de todos os valores, de deixar a noção de Deus e deuses para trás, né? O que muitas pessoas podem confundir com tornar-se Deus, né? Com o ser humano tornar-se Deus, ocupar o lugar de Deus, mas que eu acho que é uma coisa diferente, né? É uma busca por uma afirmação imanente da vida que prescinde desse tipo de noção, como Deus, algo que está além, que vai reger, né? Que vai sustentar e que vai ajudar a nossa experiência trágica, né? Enfim, e
Cadu, adoraria ouvir já seus comentários a respeito disso e da sua visão geral dos dois autores. Inclusive esse é um ponto que o Nietzsche se debruça de forma um tanto crítica em relação à deificação do homem, quando ele fala que após a morte de Deus, um movimento natural seria querer o de achar, de projetar algum substituto para esse Deus morto. Exato. Seja o Estado, seja um partido político, seja uma ideologia política, ou para aproximar dos nossos dias atuais, um time de futebol, o que seja, ou até no final das contas o próprio homem, né? A autodeificação, né? Ele fala desses sucedâneos, né? Do Deus Estado, do Deus Homem, mas de uma perspectiva crítica, e esse talvez seja um ponto que não seja muito bem compreendido no pensamento dele. E tem relação inclusive com a crítica do Nikolai Berdyaev, que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Pode apresentar já, se você quiser. Eu acho que é muito importante trazer o Berdyaev. Bom, o Nikolai Berdyaev é um autor russo ligado à filosofia existencial, que escreveu uma obra bem importante, bem marcante sobre o Dostoiévski, que se chama O Espírito de Dostoiévski, ou El Credo de Dostoiévski, na tradução espanhola, que é mais divulgada, mais difundida, inclusive. E ele tinha uma adoração tão grande por Dostoiévski que a questão da vontade de poder, que é trabalhada de uma forma... Isso eu acho importante a gente deixar demarcado. A questão da vontade de poder é trabalhada de uma forma diferente pela maioria dos autores, pelo próprio Berdyaev, do que vai ser pelo Nietzsche. Ou vontade de poder ou vontade de potência, que seja. E ele vai... Ele na abordagem, na interpretação dele sobre a obra do Dostoiévski, ele coloca como ponto principal, como aspecto principal, uma reflexão sobre a liberdade. Ele coloca a liberdade como um problema filosófico central, filosófico, teológico, místico, central da obra do Dostoiévski, e está relacionado diretamente com os outros aspectos principais também da obra do Dostoiévski, principalmente o problema do mal, e que encontraria sua máxima representação no monólogo do Grande Inquisidor, que é a ficção elaborada pelo Ivan Karamazov, o antagonista dos irmãos Karamazov, o personagem ateu niilista. Ele vai utilizar essa divisão entre o reino de César e o reino de Cristo para elaborar futuramente, algumas décadas depois, o livro mais importante da carreira dele, que ele lançou e morreu logo depois, que é O Reino do Espírito e Reino de César, baseado nessa divisão Dostoiévski. Um reino voltado, um reino terreno, né, voltado para a vontade de poder, para a realização da vontade de poder, e um outro reino espiritual, que estaria ligado diretamente à questão da liberdade. Liberdade e Cristo em Dostoiévski podem ser entendidas como sinônimos. O caminho do Cristo é o caminho da liberdade. Sim. Para o Nietzsche é o oposto disso, né? Basicamente. Aí já começam as divergências, embora ainda assim eles se encontram bastante, né? Mas a questão da liberdade é fundamental para os dois, né? Sim, exatamente. Uma liberdade trágica, né? E o Berdyaev até ressalta isso no texto, né? Que é uma liberdade trágica que os dois estão apontando, como se o caminho do sofrimento fosse o caminho da liberdade. Só que, pelo que eu entendo, para o Dostoiévski, esse sofrimento e essa liberdade, eles se dão com mais ou menos na linha do Kierkegaard também, de uma dissolução na fé, né? No absoluto, no absurdo, enquanto no Nietzsche é mais uma
instauração e uma plena afirmação do devir imanente da realidade como um pedaço pequeno mesmo que nós somos de poeira no universo, né? Esses seres astutos, pretensamente astutos, que descobriram o conhecimento, como ele diz. E aí, só porque você falou da vontade de poder, eu acho importante mencionar isso, né? Você disse que ele é uma ideia compreendida diferentemente em diferentes autores, e especialmente no Nietzsche é uma ideia muito delicada, porque é uma ideia que foi deturpada tanto pela Elizabeth Foster, a irmã do Nietzsche, que se casou com um antissemita e ajudou teve parte importante na distorção nazista da obra do Nietzsche. O Nietzsche sempre se mostrou contra o antissemitismo, sempre se mostrou contra a ideologia de grupo e nacionalismo. Ele nem sequer se orgulhava de ser alemão, ele era mais um cosmopolita ali. E a vontade de poder, para ele, não é uma vontade de domínio, não é você querer ser César, por exemplo, você querer ser Napoleão e conquistar tudo. É mais uma forma que ele encontrou para mudar a nossa forma de lidar com a nossa experiência de realidade, de você se dissolver essa ideia de self, essa ideia de que você é uma coisa apartada do resto, né? De que você é um pedaço e o mundo é outro pedaço. Ele vai dizer que você é o mundo e que o eu é uma ilusão, né? Então, a vontade de poder é justamente isso que está em tudo, que é a ontologia nietzschiana, basicamente, pelo menos como eu entendo. É uma coisa de... É o ente visto de um jeito positivo. Em vez de ver como privação, você está vendo como essa série de elementos caóticos em constante relação, em que às vezes uns vão predominar sobre outros e que na nossa experiência de vida consciente humana, a gente organiza dentro de um eu. E aí por isso que ele diz que o desafio é você tornar-se quem você é, mas sem esquecer que você basicamente é a vontade de poder. Então tudo é vontade de poder. É mais um princípio ontológico do que a mera vontade de dominação. E por isso eu acho que também não é justo a gente responsabilizar o Nietzsche pelo que vai vir depois, pelo aspecto imoral das ideologias totalitárias, né? E além do bem e do mal, do nazismo, ou do fascismo, ou do totalitarismo em geral. Eu acho que, tanto porque os elementos de Nietzsche que criticavam isso já estão lá para quem quiser procurar, sabe? Já não era difícil saber que ele se opunha a isso tudo. Então, eu acho só importante deixar isso claro, porque no Homem Revoltado, o Camus, né, ele critica o Nietzsche, ele responsabiliza um pouco o Nietzsche por isso, né? E eu Sim, só queria... pode falar. Ele diz que no Homem Revoltado, o Camus caracteriza o Homem Revoltado como aquele indivíduo que diz simultaneamente sim e não. Então ele faz uma comparação interessante entre o caso do Ivan Karamazov, o antagonista dos irmãos Karamazov, e o Nietzsche, que o Ivan Karamazov é o negador do mundo por excelência. Então é aquele homem que diz não, que não pode aceitar esse mundo repleto de injustiças, não chegando nem a negar exatamente a existência de Deus, mas uma negação de aceitar um mundo terrível, tal como ele se nos afigura, criado por um Deus naturalmente injusto, né? Então ele caracteriza o Ivan Karamazov com essa postura de negação, o homem, o indivíduo que diz não, enquanto o Nietzsche é aquele que diria um sim condicional a tudo, tá ligado com a ideia do amor fati. Mas ele reflete sobre isso, ele chega a uma conclusão interessante. Por caminhos opostos, eles chegam, no final das contas, à mesma conclusão, que seria a aceitação do assassinato, a aceitação do crime, né? De alguma forma, endossar o crime. E aí ele tem essa reflexão um tanto polêmica e até uma mudança de perspectiva, de paradigma, né? Porque ele começou a carreira
quando ele começou a carreira dele, escreveu o Mito de Sísifo, ele era bastante entusiasmado com Nietzsche, né? Percebe-se ali no Mito de Sísifo uma proximidade muito grande com o pensamento do Nietzsche, embora hajam algumas críticas pontuais. E talvez na solução que ele propõe também não seja exatamente nietzschiana. Uma solução de celebrar a própria falta de sentido da vida. Embora o Nietzsche também tenha, de alguma forma, esse atributo no nascimento da tragédia e na valorização da mitologia grega, dos mistérios de Eleusis. Total. Mas eu não vejo no Camus, mesmo no Mito de Sísifo, um interesse tão grande, uma preocupação tão grande como a do Nietzsche em atribuir valor, em atribuir sentido. Eu vejo o Camus propondo muito mais uma saída de celebração da própria falta de sentido, que não desemboca exatamente no niilismo, mas é algo um pouco diferente das propostas tanto de Dostoiévski e do Nietzsche. No Homem Revoltado ele vai mudar isso e vai responsabilizar o Nietzsche de alguma forma, mesmo que indireta, pela ascensão do nazismo. Sim, o que eu acho problemático, porque todos os elementos do Nietzsche que esclarecem que ele era contra o nazismo já estão ali, assim, e se as pessoas o leram mal, sabe, eu acho injusto você responsabilizar ele por causa disso, né? Eu acho que o que contribuiu muito mais para o nazismo eram outras questões, né? Todo aquele ódio, enfim, todo aquele contexto imperialista e tal do século XIX. Acho realmente uma coisa que não faz muito sentido para mim, essa responsabilização do Nietzsche, mas ele também pode ter lido muito Nietzsche à sombra das distorções da Elizabeth, né, que é uma coisa que realmente impactou, porque ali na década de 30 e 40, ainda ela morreu só em 35, o Hitler foi ao funeral da irmã do Nietzsche, então, inclusive a irmã do Nietzsche deu a bengala do Nietzsche para o Hitler, que é a bengala que a gente pode ver o Hitler usando em alguns vídeos dele lá com um grupo nazista nos Alpes e tal. Então é algo realmente revoltante de ver. Mas, enfim, eu só queria já apontar aqui algumas que já tem lá no Nietzsche, mesmo nas cartas dele para pessoas se correspondendo e tal com elas, dizendo o seu repúdio ao antissemitismo e ao nacionalismo. E no próprio Zaratustra ele marca isso também, né? O Zaratustra como sendo um livro que o herói trágico nietzschiano, se é que a gente pode chamar assim, né? Ele experimenta diferentes caminhos. Então, no começo ele prega o super-homem, né, para o pessoal ali na praça, e tentando angariar seguidores, e depois ele se arrepende. Então, sabe, também não dá para dizer que o super-homem do Nietzsche é o ditador totalitário, é o cara que vai dizer sim para o assassinato, sabe? Eu acho que isso é um exagero, sabe? Eu acho que é um equívoco. E assim como o que o Raskolnikov representava no Crime e Castigo, que é essa ideia do homem extraordinário, né? O homem que pode matar, que é superior e então, portanto, tem essa liberdade que ele mesmo instaura. Eu também acho que não é o super-homem do Nietzsche, sabe? Eu acho que o super-homem do Nietzsche super-homem ou além do homem é muito mais cheio de nuances, como toda a obra do Nietzsche, que você tem que juntar os pedaços e entender em que parte aquilo foi escrito e mosaico. É muito mais um mosaico do que uma linearidade, um sistema, né? O que tem a ver até com a própria proposta dele, né? De algo circular, de movimento e não unificado, né? Ele trabalha muito com essa ideia de forças, né? Por isso o termo potência, forças convergentes ou divergentes. Mas o Camus aponta uma certa... Ele não culpabiliza exatamente o Nietzsche, mas ele aponta uma certa irresponsabilidade de não contar que a filosofia do super-homem pudesse necessariamente cair na mão do que ele chama de sub-homens, que seriam os próprios nazistas.
E ele faz uma observação que eu acho interessante. Ele diz que o que o Nietzsche desejava, de fato, era uma figura, um modelo arquetípico de um César com alma de Cristo. E que tem a ver com essa dos irmãos Karamazov. O Nietzsche gostava muito de Dostoiévski e o Camus também, né? E o Berdyaev igualmente, tanto que escreveu O Reino do Espírito e O Reino de César. Ele diz que o Nietzsche desejava uma espécie de fusão entre esses dois arquétipos, de César e de Cristo, né? Até porque é bastante relacionado ao pensamento dele de que não se deveria negar o mundo presente, né? O mundo real por algo ideal, né? Então essa dimensão terrena também tem que ser afirmada. Sim, é o principal, né? Mas tem uma questão que me chama um pouco a atenção. Que é relacionado ao amor fati, assim, se necessariamente temos que dizer sim a tudo, temos que dizer sim ao mundo tal como ele é, não estaríamos necessariamente automaticamente aceitando todas as injustiças? Eu acho que não. Eu acho que aí você pode culpar mais os estoicos do que o Nietzsche, porque o Nietzsche tem muito esse outro lado de você tornar-se quem você é, que inclusive é, é uma coisa muito importante no Zaratustra, que você vai, ao mesmo tempo que você vai afirmar a realidade, você vai atribuir sentido, você vai buscar aquilo que você acha importante. Ele não é nem um pouco um autor de resignação, tipo, o mundo é perfeito, a gente tem que aceitar, sabe? Pelo contrário, é aceitar a possibilidade de tudo, né? Aceitar tragicamente tudo que vai acontecer na sua experiência, mas sem você só se resignar com ela. Então, nesse ponto eu acho que não. Por isso que eu acho que esses autores eles exageram um pouco no quanto eles criticam o Nietzsche nesse sentido. Eu acho que faltou mais unir o mosaico, sabe? Ficaram muito concentrados num pedaço só da filosofia dele. Você falou uma coisa muito importante para esse vídeo também, que ele gostava muito do Dostoiévski. Eu acho que seria legal ler aqui o comentário que ele fez sobre Dostoiévski, um que a gente até comentou no nosso outro vídeo do Memórias do Subsolo, né? Sim. Quando ele, pela primeira vez, encontrou esse livro, ele escreveu para o Overbeck, que era um dos melhores amigos dele, A Voz do Sangue, como denominá-lo de outro modo, entre parênteses, fez-se ouvir de imediato e minha alegria não teve limites. Então, ele considerava o Dostoiévski como alguém do próprio sangue dele, né? Então, ele era consciente desse parentesco que ele tinha com esse autor. E lendo recentemente um outro livro chamado Conversations with Nietzsche, que é sobre pessoas que conversaram com Nietzsche. E é uma compilação de vários relatos dessas pessoas, obviamente depois que o Nietzsche já era relativamente famoso, que tiveram essa oportunidade de conversar com ele. E uma dessas pessoas, uma amiga dele, que agora eu esqueci o nome, depois eu vou escrever aqui na tela, ela disse o seguinte sobre Dostoiévski, sobre Nietzsche e Dostoiévski, né? Se eu encontrar depois outro trecho no livro sobre isso, eu posso colocar aqui também. Mas com a minha tradução, né? Nietzsche me interrompeu do amor e espanto que estava prestes a me contar sobre sua descoberta de Dostoiévski. E agora eu o vencera, né, sobre isso, porque ela leu primeiro do que ele e tal. Ele me aconselhou a ler Memórias do Subsolo, um livro extraordinariamente fascinante, e acrescentou que a tradução alemã era defeituosa. Ele comparou a tradução alemã com a francesa e descobriu que, no alemão, precisamente os melhores resumos e também análises psicológicas mais extensas haviam sido simplesmente deixados de fora. E um dos seus conhecidos, a quem ele havia solicitado, comparou o texto russo com as duas traduções e confirmou que a alemã mutilou o texto original. Isso aqui você vai gostar, Cadu, olha só. Então, falei de uma visita a Natalia Herzen, uma personalidade notável em caráter e espírito, uma amiga muito próxima de Turgenev, que também conhecia Nietzsche pessoalmente. Ela conhecia os dois, Turgenev e o Nietzsche. Em sua casa conhecia o príncipe M, que, se não me engano, conhecia bem Dostoiévski.
pessoalmente e me contava tanto sobre ele que ainda era completamente desconhecido do grande público e que também interessava Nietzsche. Assim, na Rue d'Assas, eu não sei se eu pronunciei isso direito, uma rua em Paris, Nietzsche continuou a conversa sobre Turgenev e Dostoiévski em sua maneira característica de iluminar intelectualmente cada tema e fazê-lo brilhar. De modo que, embora eu não me lembre de todos os detalhes da conversa, ela deixou seu reflexo no crepúsculo da memória remota. Então, é muito legal isso, né? Como que o Nietzsche ele era um fã do Dostoiévski, de certa forma, e conversava com outros intelectuais sobre Dostoiévski lá em Paris, por exemplo. Então, isso me faz pensar que ele provavelmente leu os outros também, né? Outros livros, uma vez que ele ficou tão encantado com Memórias do Subsolo. E achei legal compartilhar isso contigo também. Tem uma declaração do Nietzsche que é curiosa, em paralelo a esse elogio ao Memórias do Subsolo, que certamente é um dos livros mais filosóficos do Dostoiévski. Ele comenta em determinado momento que ele leu o Humilhados e Ofendidos, que é o livro anterior, e é um folhetim bastante comercial e bastante melodramático, diria até apelativo. Um livro que seria praticamente o oposto do Memórias do Subsolo, e ele confessa que não conseguia conter as lágrimas durante a leitura. Acho interessante o poder do talento Dostoiévski de estimular esse lado mais sensível do Nietzsche, né? Totalmente, cara. Que legal. Quando Nietzsche chorou, a gente já sabe quando foi, né? Em relação àquele best-seller, né? Virou filme também. Sim. Caramba, total. Essa devia ter sido a história do quando Nietzsche chorou. Sim, muito maneiro. Sim. Não sabia que ele tinha lido Humilhados e Ofendidos. Muito, muito legal. Provavelmente ele leu os outros também, então. Né? Uma outra afinidade inegável entre o Dostoiévski e o Nietzsche, embora eles tenham trilhado caminhos um tanto distintos no aspecto político mesmo. Ambos foram muito acusados de conservadorismo, de aristocratismo, de reacionarismo, pela repulsa, pelo repúdio absoluto a qualquer tipo de movimento revolucionário. Sim. No caso Dostoiévski, de uma forma um pouco diferente. O Nietzsche ele sempre trilhou um caminho de um individualismo mais aristocrático. Eu não sei se individualismo fica feio, porque o ismo sempre dá uma conotação depreciativa, né? Mas o Nietzsche sempre ressaltou muito a importância do indivíduo, da individualidade, e daí o grande fascínio que ele tinha, que o Jung tinha pela obra dele. O Jung gostava muito de Nietzsche e baseou boa parte do processo de individuação nos escritos do Nietzsche. O Nietzsche influenciou bastante a elaboração do processo de individuação, e essa é uma característica meio paradoxal também da obra do Nietzsche, né? Apesar de essa ligação com si mesmo, com o self, né? Apesar dele não acreditar nessa identidade una, né? Desse eu, como é que eu posso dizer, desse eu unificado e absoluto, né? Sim, Como sempre é afirmado na tradição ocidental, ele ao mesmo tempo também contribuiu ele ao mesmo tempo também se importou muito com essa questão do processo de individuação, que tem muito a ver com essa questão de trilhar o caminho trágico, né? Exato. A questão da tragédia. O Dostoiévski, por outro lado, o Dostoiévski era um nacionalista. Ele foi defensor da autocracia czarista em vida,
acreditava que ele acreditava num caminho para a Rússia em oposição aos ocidentalistas, ele acreditava num caminho para a Rússia de relação direta, né, de valorização dos hábitos, dos costumes, das tradições, principalmente do cristianismo ortodoxo e do próprio czarismo. Mas ele acreditava que por meio de uma união do povo russo rumo a esse ideal, não haveria uma tirania, né? Haveria uma espécie de socialismo cristão, uma espécie de comunitarismo. Tanto que ele era a favor um dado paradoxal, Dostoiévski era a favor da propriedade coletiva de terra, a optima. Aí eles se divergem bastante, né, nesse ponto. Mas ambos foram acusados de aristocratismo e reacionarismo e conservadorismo. Sim. O Camus, né, também foi eventualmente acusado. Camus também foi. E sofreu mais do que ambos, porque era num momento ali pós-Segunda Guerra Mundial, momento de Guerra Fria, em que a pessoa era meio que obrigada a se manifestar politicamente e de preferência pro lado dos intelectuais, né? Comandados ali pelo Sartre, né? Pois é. Que era socialista, que era comunista, marxista. E você mencionou também um texto da filosofia da tragédia, né? Que eu acho que seria muito legal, que você queria trazer um pedaço dele para o vídeo, que Sim. O Chestov justamente ele apresenta o que ele acha que foi a grande contribuição dos dois, a pergunta que eles nos deixam, né? Eu acho que é bem pertinente, se você quiser ler. Posso ler e posso falar, mas só mais uma observação sobre o que eu estava falando antes, que em relação ao Dostoiévski, eu acho o Dostoiévski como cristão, ele via o surgimento desses movimentos revolucionários, como ele bem desenvolve nos Demônios, né, que ele intitulou como Manifesto Antirrevolucionário. Ele via como um perigo eminente para essa dimensão do cristianismo, né? Ele considerava os socialistas, os revolucionários, como inimigos da palavra de Cristo. Enquanto que o Nietzsche, eu acho que ele via o socialismo como um entrave e como uma espécie de falsificação nessa trajetória do indivíduo, né? Nesse caminho trágico. Exatamente. Ele falava Pode falar. Ele dizia que o cristianismo ele dizia que o socialismo era um cristianismo degenerado, né? Sim, exato. E por sua vez o cristianismo era uma forma de platonismo degenerado, um platonismo também para as massas. Então, para ele foi uma coisa cada vez mais decadente, né? Tanto que ele usava esse termo direto. E assim, é justamente aí que eu vejo uma grande separação entre eles, porque o Nietzsche ele vai incluir o cristianismo como algo que precisa ser ultrapassado, como algo que está no caminho da liberdade trágica, como algo que diz respeito a esse paradigma da nossa civilização que se esgotou, né, que morreu pelas suas próprias mãos, porque a própria mentalidade cristã, o pastor luterano mesmo, sabe, tudo isso contribuiu para o desenvolvimento da ciência moderna, né, e sendo talvez o elemento principal na morte de Deus. E aí, para ele, né, essa crise vai ser horrível, como ele disse que os próximos 2 séculos, né, seria a maior crise da humanidade e tal, e atravessando essa crise, a humanidade poderia sair melhor, né? A transvaloração dos valores e com essa instauração imanente, né? Essa reconciliação com o trágico, com a terra, né? Em vez
após 2000 anos vivendo para um ideal. Então, eu acho que ele veria talvez esse lado do Dostoiévski como eu acho que ele lamentaria, né, o fato dele ter envolvido uma forma de cristianismo nessa grande superação, né? O que você acha disso? Ele inclusive criticou isso. Tem um ensaio aqui daquela psicanalista búlgara, Júlia Kristeva, que ela fala sobre... É um livro sobre melancolia e depressão, e ela fala sobre alguns artistas, sobre algumas obras, e tem um capítulo que também pode ser lido como um ensaio independente sobre Dostoiévski, e ela, em um determinado momento, cita essa relação com o Nietzsche. O Nietzsche era um admirador do Dostoiévski e não conseguia entender como um homem brilhante como ele tinha se deixado seduzir por essa... Eu não lembro exatamente como ele cita, mas podia ter se deixado de seduzir por esse embuste, digamos assim. Caramba, sensacional, cara. Eu não sabia. Pô, depois quero muito ler esse ensaio dela, porque me faz todo sentido que ele tenha visto dessa forma a questão. E esse é outro ponto que aproxima o pensamento do Nietzsche com o do Jung, que ressalta muitas vezes o fato ele relaciona uma espécie de atrofia da função religiosa, da função transcendente, o fato do indivíduo se apegar a dogmas, a normas cristalizadas, e ele relaciona isso com o próprio cristianismo. Ele fala que o cristianismo se tornou, de alguma forma, uma religião cristalizada. Então, foi importante para o desenvolvimento psíquico do indivíduo até certo momento, mas em um determinado momento se cristalizou em normas e dogmas e passou a ser um entrave para o desenvolvimento psíquico do indivíduo, que era o ponto principal dele, né? O objetivo central dele. Fantástico. Eu não sou especialista em Nietzsche e menos ainda nos estoicos, mas tem gente que aproxima o pensamento de ambos. Eu acho, a princípio, um pouco estranho também, mas no livro da filosofia essencial do Chestov, que ele fala sobre a obra do Kierkegaard, ele em determinado momento, ele fala do amor fati como uma espécie de filosofia da resignação, de uma filosofia da resignação meio que travestida do oposto. Que ao leitor, à primeira vista, parece o contrário disso, porque está sempre apontando um caminho de superação, mas que no final das contas seria nada mais do que a mesma boa e velha filosofia de resignação que já estava nos estoicos, né? Eu vejo uma diferença fundamental que eu acho que ele não está considerando, que é os estoicos, eles achavam que o mundo é bom, o cosmos é bom. Nietzsche não. Eu acho que a diferença é que os estoicos acreditam numa intencionalidade do cosmos, mesmo que não perpasse pelo nosso destino individual, né? Pela nossa felicidade individual, né? Que isso é indiferente. É um cosmos diferente ao nosso destino individual, mas Sim. bom. Sim, essa indiferença dos estoicos é algo que o Nietzsche nunca ia compactuar, com o que Nietzsche nunca compactuaria. Ele via essa indiferença como uma coisa, um sintoma do ser humano doente, da vontade de potência, da vontade de poder doente, fraca, né? Que não é afirmativa, que não quer se expandir, sabe? Que só se resigna, só aceita o mundo. Para ele não é o suficiente, não é afirmativo o suficiente. E também, como você disse, os estoicos que viam o cosmos como algo bom, o Nietzsche não, né? Está além do bem e do mal, é algo que não é bom nem ruim. Você não tem que achar bom necessariamente. Você tem que bom na perspectiva do todo, não do indivíduo. Exatamente. E nisso tem uma certa crueldade também, né, no pensamento dos estoicos, né? Sim, total. Eu vou ler aqui um fragmento do livro do Chestov, A Filosofia da Tragédia,
A, a questão que ele coloca é a seguinte: o que nos ensinam Dostoiévski e Nietzsche, e vai responder dessa forma: não nos ensinam nada. Não há erro maior que a opinião tão difundida entre o público de que o escritor existe para o leitor. É bem ao contrário, o leitor que existe para o escritor. Dostoiévski e Nietzsche não escrevem para difundir suas convicções entre os homens e instruir o próximo. São eles mesmos os que buscam a luz. Não podem crer que a luz que eles distinguem seja a verdadeira luz, e não um fogo fátuo, ou algo muito pior, todavia, uma alucinação da sua imaginação enfermiça. Se dirigem ao leitor como a uma testemunha. Querem obter dele o direito a pensar de sua própria maneira, de ter esperança, de existir. O idealismo e a teoria do conhecimento lhes declaram abertamente: sois uns dementes, uns seres imorais. Estão condenados irremediavelmente perdidos. E eles aqui apelando desse juízo ante a última instância, com a esperança de que essa terrível condenação lhes seja perdoada. Pode ser que a maior parte dos leitores não queiram sabê-lo. Todavia, as obras de Dostoiévski e Nietzsche não contêm uma resposta, mas sim uma pergunta. Aqueles que recusaram a ciência e a moral podem ainda abrigar alguma esperança? Dito de outro modo, a filosofia da tragédia é possível? Excelente. Em tradução simultânea aqui. Muito bom. Se não foi perfeita, foi quase. Mas ele levanta algumas questões interessantes, e essa é uma das outras afinidades, uma outra afinidade entre o Nietzsche e o Dostoiévski, a questão deles terem desse rompimento com as crenças de juventude. O Dostoiévski com os ideais socialistas que o levaram no início de carreira ao círculo de Petrachevsky e à prisão na Sibéria, e o Nietzsche com a filosofia do Schopenhauer e com o Wagner. Total. Eles tiveram a coragem de romper com esses ideais de juventude e seguir os seus próprios caminhos e mais importante do que isso, né, sem ter um solo firme para pisar, eles aceitaram trilhar esse caminho de incerteza e cujo destino nesse ponto da aceitação do sofrimento e da aceitação dessa dimensão trágica da vida é que reside uma das principais afinidades de ambos, que os tornam pensadores tão afins. Sim, esse é um ponto de afinidade, né? Um dos principais, essa liberdade trágica. E enquanto o Dostoiévski vai por uma via que envolve o cristianismo, o Nietzsche não. E eu adoraria que você comentasse por que você é mais simpático ao ponto de vista do Dostoiévski. A gente vai chegar na questão levantada pelo Berdyaev, pelo outro autor russo, o Nikolai Berdyaev, que fala que Dostoiévski e Nietzsche, como ninguém, souberam abordar a experiência do indivíduo em liberdade. Só que esse caminho, de alguma forma, se bifurca. E o Berdyaev ele vai falar dessa bifurcação com a visão do Dostoiévski desembocando no Cristo, que seria o Deus homem, e a do Nietzsche desembocando no super-homem, que seria o homem-deus. E ele também, como cristão, ele aponta de alguma forma o que ele considera um erro de aposta do Nietzsche, que seria a aposta na autodeificação.
e que ele relaciona diretamente com a experiência do Kirillov, dos demônios. O Camus também faz essa relação quando fala sobre o Kirillov no mito de Sísifo. Ele fala que a morte e a loucura são os únicos caminhos possíveis para lidar com a questão da morte de Deus, né? Sim, eu entendo esse ponto de vista, assim, mas eu, como você sabe, eu não acho que ele é acertado. Eu acho que eles se equivocam quando dizem que o super-homem do Nietzsche é uma deificação do homem, porque, do meu ponto de vista, o super-homem do Nietzsche é uma noção muito mais complexa e cheia de nuances do que essa atitude do homem extraordinário que vai virar o líder totalitário do século XX. Eu acho que o super-homem é mais um caminho individual de uma autenticidade trágica no mundo, na sua experiência como indivíduo, do que algo que é o homem se tornando um deus na Terra. Eu acho que isso contém um elemento de prepotência e arrogância que não está ali na ideia do super-homem, do além do homem, do Nietzsche. É muito mais uma coisa individual do próprio homem na melhor forma possível, né? Como sempre um projeto para o Nietzsche de autossuperação constante, de tornar-se a si mesmo constante. Então eu acho que é uma crítica injusta. Eu acho que o Kirillov ele não representa o Nietzsche. Eu acho que o Kirillov é esse personagem dos demônios que muitos associam ao Nietzsche, inclusive o Camus, né? Por tentar, de alguma forma, se tornar um deus, né? A atitude dele com o suicídio não tem nada a ver com a filosofia do Nietzsche. Né? É o ato mais niilista, é uma coisa que não tem nada de afirmação. Então, eu acho que eles forçam quando eles tentam associar o super-homem do Nietzsche com esse homem extraordinário que assassina, assim como quando eles tentam culpabilizar o Nietzsche em alguma medida pelo que veio depois, porque, como eu disse, já tem na filosofia do Nietzsche e nos registros da sua vida pessoal diversos indícios do quanto ele rejeitava o antissemitismo e todas essas ideologias. O Berdyaev como autor cristão e o próprio Camus, que nem era cristão, mas vai seguir esse raciocínio, eles observam que o próprio movimento de abolição da ideia de um Deus transcendente já é uma espécie de autodeificação. O Camus aponta que o Kirillov, que ele assemelha ao Nietzsche, ele chega numa espécie de paradoxo lógico. Eu sei que Deus não existe, eu sei que não há um Deus, mas ao mesmo tempo eu não posso viver sem Deus. Então logo eu me torno Deus. Eu preencho essa lacuna deixada pelo Deus transcendente. Então ele vê no próprio movimento de abolição uma ideia um movimento de aldeificação. Mas a minha crítica não vai muito por aí, não. A minha crítica é um tanto de razão prática. Também porque eu vejo que o caminho do Nietzsche é um caminho de aposta total na trajetória do indivíduo, mas é um caminho. Isso o próprio Nietzsche aponta em diversos momentos, que ele sofreu horrores, e acredito que tenha sofrido mesmo, porque é um caminho muito solitário, é um caminho muito individual. Enquanto o cristianismo de Dostoiévski é um caminho, e isso fica muito ressaltado, muito evidente nos irmãos Karamazov, né? Na disputa dialética ou dialógica entre Ivan e Alyosha, a gente pode observar, eu vejo até o Ivan como aquele típico introvertido, né, que vê no próximo sempre uma ameaça. E o Alyosha sempre em direção à comunhão com o próximo. A essa ideia de comunhão com o próximo, que é bastante, como é que eu posso dizer,
é bastante confortável por um lado, mas é bastante desafiadora por outro também. Porque entrar em comunhão com o próximo exige uma confrontação e uma aceitação das diferenças. Você tem que abrir mão um pouco da sua personalidade individual para comungar de fato com o próximo. Então, eu considero que, numa perspectiva cristã do Dostoiévski, esse também é um desafio trágico. Então, aceitar a existência de Deus e da imortalidade da alma, como isso vai gerar um ponto interessante para o pensamento do Miguel de Unamuno, o filósofo existencial basco, que é muito centrado nessa ideia de imortalidade da alma. Mas eu vejo que essa ideia da afirmação da existência de Deus dos irmãos Karamazov leva muito a reconhecer essa fonte comum que nos irmana. Então seria o modelo ideal que o Dostoiévski naturalmente não conseguiu repetir em vida, que ele tentou de modo meio fracassado no Príncipe Místico e desenvolveu mais com o Alyosha, é esse modelo de comunhão, da busca de comunhão e interação plena com o próximo. Enquanto o Nietzsche insistia, e eu acho que o Nietzsche admirava bastante o próprio no Anticristo, principalmente, ele faz bastante essa crítica a São Paulo, né? Ele fala de São Paulo como grande falsificador, criador do cristianismo e um falsificador, porque o cristianismo para ele se restringia à experiência individual de Cristo, uma experiência trágica e uma experiência de amor fati também, né? De aceitação incondicional do destino, e isso ele admirava. Mas é essa aposta, essa insistência no caminho individual que é um caminho, assim, o sofrimento é importante nessa trajetória, mas não seria uma aposta um tanto incondicional só no sofrimento, ao ponto de se tornar uma coisa, a ponto de se tornar um movimento um tanto enlouquecedor, tanto que ele próprio não resistiu e enlouqueceu, né? Mas ele enlouqueceu por causa de outras questões, pelo menos na forma que eu vejo, assim. A sífilis potencializou, né? Mas eu como bom junguiano, assim, eu enxergo que esse movimento psíquico dele, esse movimento psicológico, era muito corajoso, é muito bonito, mas é muito destrutivo. E aí eu vou ressaltar de novo a ideia da autodeificação. O Nietzsche, ele se impôs o desafio que era sobre-humano. Talvez daí tenha relação com a ideia do super-homem também. O desafio que ele se impôs era sobre-humano. Sim, sim, total. Eu vejo esse ponto aí, mas assim, eu acho que também não precisa ser algo necessariamente solitário, né? O Zaratustra, ele está sempre em busca de amigos, né? Ele descobre que não precisa de seguidores, ele precisa de amigos. Então, eu acho que de alguma maneira, embora desafiador e sobre-humano, assim como Nietzsche disse naquele famoso fragmento póstumo que ele fala da crise, do niilismo e tal, é possível sair mais forte do outro lado, assim, atravessando o abismo, né? Que seria deixando para trás a transcendência e estabelecendo um modo de vida imanente, trágico, que seja mais funcional, assim, né? De acordo com o ser humano, que seja mais autêntico. Então, eu entendo que pode ser um desafio sobre-humano, mas você recusar esse desafio você recusar o que é necessário, né? É você voltar de novo para o ciclo do niilismo e da dependência de um ideal, né? Então é mais ou menos dessa forma que eu vejo, mas com certeza ambas as visões assim que eles trouxeram são talvez mais apreciadas em diálogo, né? Em um diálogo constante, como a gente está tentando apresentar aqui, que eu acho fantástico. Pois é, mas no Dostoiévski eu não vejo essa distinção muito clara entre transcendência e imanência.
de alguma forma, ele não é 100% fiel à tradição cristã. Eu acho que, no caso dele, a transcendência, a possibilidade de transcender, ela se reflete na própria imanência e pela prática do amor ativo. Tanto que o Total. Starets Zosima vai mandar o Alyosha para o mundo, né? Ele não aconselha que o Alyosha, que o pupilo, que o discípulo dele se mantenha fechado ali, enclausurado no mosteiro, mas pelo contrário, ele manda o Alyosha para o mundo. Então é na imanência, é na prática do amor ativo que se transcende. E isso tem muito a ver com o pensamento do Kierkegaard também. Eu sempre sintetizo o pensamento do Kierkegaard como o desafio de viver a eternidade no devir. Sim. E essa questão do devir, ela é essencial tanto para Kierkegaard como para Dostoiévski e Nietzsche. E aí o Berdyaev ele faz uma distinção interessante também, mas que seria um devir um pouco diferente, que o Nietzsche trafega por um devir mais grego Exato, romano, exato. como eles chamam, que é um devir relacionado, e isso mais relacionado com o início da obra dele, com o nascimento da tragédia, né? Mas é uma coisa que se manteve de alguma forma no Nietzsche maduro também, né? Essa imanência, esse devir terreno aqui. E você falou do devir do Kierkegaard, e isso merece também um vídeo, né, de Kierkegaard e Nietzsche, assim como esse, porque Com isso é muito certeza. interessante. O Kierkegaard ele tem essa ideia do eu, né, muito no Desespero Humano, como uma Total, coisa sim, sim. fixa, né, e o que é o oposto do Nietzsche, né, com a vontade de poder, ele destrói a ideia de eu. Então, ao mesmo tempo que é o desafio de tornar-se si mesmo, sendo essa organização caótica de potências, né? E tornar-se senhor do caos que se é, né? Então, eles também têm aproximações e encontram devires diferentes e soluções diferentes. Então, e você falou do quanto Nietzsche criticava o Paulo, e eu acho interessante também trazer aqui que exatamente essa questão do cristianismo não é exatamente o que Jesus defendia, né? O cristianismo que o Nietzsche está atacando ali o tempo todo é o que ele se tornou na civilização ocidental muito por conta de Paulo. E tanto que Jesus tinha algo de devir nele, né? Da transcendência, que ele estava sempre se falando no presente, não é? Ele não está fazendo promessas de pós-mundo, né? Ele está sempre falando da eternidade, mais ou menos nessa linha de Dostoiévski e Kierkegaard, ou não? Como uma experiência, sim, o reino dos céus, o paraíso, independente de você acreditar em algo no pós-morte, mas ele começa aqui. Uhum. Então, o paraíso é um estado, não um local. Isso está muito nos Irmãos Karamazov, num dos sermões do Starets Zosima, isso é bastante ressaltado também, que paraíso e inferno são e é bastante existencial também, né? Bastante paraíso e inferno são estados essenciais e não locais, que ele relaciona com a questão do amor, né? Que é essencial nos Irmãos Karamazov, que o inferno seria a ausência de amor e o paraíso seria a abundância de amor. Então, o seu estado espiritual, o seu estado existencial é demarcado pela ausência ou pela presença de amor que os irmana com o próximo. Mas em relação à questão do devir, o devir do Nietzsche, ele desembocaria numa despersonalização. A imersão nessa esfera de Dionísio, nessa esfera dionisíaca, é uma esfera Exato. de despersonalização que tem a ver com os mistérios de Eleusis, né? Que o Nietzsche admirava bastante, enquanto esse devir cristão do Dostoiévski e do Kierkegaard, ele vai terminar na afirmação do indivíduo, o que é muito cristão, né? Cristo seria esse arquétipo máximo do indivíduo, né? O arquétipo do si mesmo, né? O arquétipo da totalidade no mundo ocidental. É um cruzamento do eterno e do imanente, né? Sim. Até pelo símbolo da cruz e tal, viver a eternidade no tempo, né?
Em relação à crítica do Nietzsche ao Paulo, eu vejo muito numa esfera de falsificação da experiência individual. Aquilo ali já não era mais experiência de Cristo, mas era uma experiência de segunda mão falsificada. Total, E, exato, exato. e essa é uma questão que eu acho, e essa é uma questão que eu acho que os dois também estão muito afinados, Dostoiévski e Nietzsche, que se pode haver um tipo de salvação, seja no cristianismo ou fora dele, é uma salvação na experiência. E nisso isso está relacionado diretamente com as críticas deles ao idealismo. Eles foram críticos bastante ferozes do idealismo, né? Que o idealismo seria... O Kierkegaard também, né? O Kierkegaard chega a afirmar em um determinado momento que o conceito é uma falsificação da vida. Total. E só com relação ao Nietzsche, né? Ele iria, na minha opinião, além, né? Tirando o vocabulário, tirando a palavra salvação do vocabulário, né? Mas sim, se existe uma experiência correta, digamos assim, né? Ela vai se dar na imanência, né? Não. Redenção. Pode ser, pode ser. Talvez não seja também um termo mais nietzschiano possível, mas sim, essa linha de raciocínio, né? O Dostoiévski era um grande obcecado por redenção, né? Por salvação. Total. Natural, né? Sim. E é um lado um tanto nietzschiano dele, com essa divisão de apolíneo e dionisíaco. O Dostoiévski tinha esse conflito entre opostos, entre sofrimento e salvação, né? A esfera redentora do sofrimento. Exato. E essa coisa dos opostos é muito forte nele, né, cara? Como que ele tá... Os vilões, né, são muito persuasivos, né? Os vilões, entre aspas, né? Os Os argumentos antagonistas, eles parece criam que ele está uma botando espécie de ali, autonomia, assim. né? É muito incrível. Parece que ele está criando esses personagens para conseguir derrotá-los dentro de si, assim. Sim, sim. É incrível mesmo. Tem aquela frase dele, né? Maravilha. Que a vida é um embate eterno entre Deus e o demônio, e o palco é o coração do homem. E isso torna ele um escritor, um pensador eminentemente moderno, que inclusive preparou o terreno para o surgimento da psicologia moderna. Bastante o Freud, muito o Jung também, em relação àquela afirmação do Jung que os deuses e os demônios eles saem do exterior e passam a habitar o interior do indivíduo, né? A esfera psíquica, né? Sim. Nada mais moderno que isso, né? A esfera psíquica é um palco para o embate entre tendências opostas, mas elas estão dentro do próprio indivíduo, né? Essa questão do problema do mal e de relação com a sombra e de projeção de sombra, acho que o Dostoiévski foi muito pródigo no desenvolvimento dessas ideias. Demais. Ambos foram extremamente influentes, assim. Eu não consigo pensar em Freud e em Jung sem a existência de Nietzsche e Dostoiévski no século com XIX. certeza. Assim. Kierkegaard ajudou muito também. Também, para psicologia, né? Consideram ele psicólogo também, né? Então, sim. Maravilha. Cara, foi incrível bater esse papo contigo. Você tem mais algum comentário, alguma coisa que você queira trazer antes da Não, gente nada a concluir? acrescentar, me dou por satisfeito já. Falamos bastante. O pessoal estava até comentando lá, né, que queria vídeo mais longo, então... Sim. Se eles estão com disposição, vamos brindá-los com isso. Você que está assistindo, fique à vontade também para compartilhar a sua opinião aqui nos comentários e compartilhar esse vídeo com outras pessoas interessadas, porque é uma discussão muito importante. E é isso. Inscreva-se no canal, assista os outros vídeos com o Cadu aqui no canal, os do Dostoiévski, também nosso vídeo sobre o Pascal. E é isso. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade
Espero que vocês gostem do vídeo. Espero estar aqui em breve, novamente.